Continua falando de segurança. Começou nesta quarta-feira o júri popular do mega traficante capixaba conhecido como Marujo. Ele é apontado como um dos chefes do crime organizado no Espírito Santo. Marujo e outros 3 réus respondem pelo assassinato de um rival morto a tiros em uma barbearia onde trabalhava no bairro Nova Palestina, em Vitória. Segundo a denúncia, o crime foi encomendado para garantir o domínio da venda de drogas na região e fortalecer o controle de uma facção ligada ao primeiro comando de Vitória, o PCV, chamada de Trem-Bala. O repórter Américo Soares tem mais informações ao vivo. Boa noite, Américo. Boa noite para você, Andressa, para a nossa audiência que acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo, direto de casa. Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, que integrou aí a lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo por pelo menos 7 anos, começou o julgamento. Agora, Andressa, hoje foi o primeiro dia. O esperado é que realmente não termine hoje, que dure aí durante esses dias até o final de semana, até sexta-feira, talvez. E como você bem falou, mais 3 réus também estão sendo julgados aí. Uma curiosidade é que o Marujo não participa de forma presencial, porque ele não está aqui no estado, está em um presídio federal. Então, ele não está aqui presencialmente, mas participa via videoconferência, inclusive um presídio federal lá no Paraná também. Inclusive, Andressa, vale a pena a gente falar também que apesar de ter começado hoje aí, é por um assassinato do jovem Mike Ferreira dos Santos Pereira e não por outros crimes, como a gente já noticiou aqui na TV Sim SBT. O Marujo era conhecido por liderar o PCV aqui e por isso encabeçava a lista de criminosos mais procurados do Espírito Santo. Mais cedo, a nossa colega Patrícia Batestin preparou uma reportagem completa com todas as informações desse julgamento que a gente confere agora. Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, comparece ao julgamento por videoconferência. Ele está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Outros 3 réus, Tiago Henrique Ferreira Quintino, Marcos Antônio Barbosa Passos e Alan Tiago de Souza, respondem no Fórum Criminal de Vitória. A audiência, que começou na manhã desta quarta-feira, deve se estender até amanhã. Os réus responderão por um assassinato que aconteceu em fevereiro de 2021. Marujo é apontado como mandante deste assassinato. A vítima, o barbeiro Mike Ferreira dos Santos Pereira. O jovem tinha 18 anos. Foi morto a tiros. Ele foi surpreendido pelos atiradores dentro da barbearia onde trabalhava em Nova Palestina, Vitória. A motivação deste crime seria a disputa pelo tráfico de drogas. Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, os réus fazem parte do grupo criminoso conhecido como Trem-Bala, do primeiro comando de Vitória, o PCV. Marujo liderou a lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo por 7 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele comandava os bairros da Penha e Bonfim, ambos em Vitória, e responde diretamente à cúpula da liderança do PCV, facção que se estende a vários bairros, não só da Grande Vitória, mas também do interior do estado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o criminoso tem vários mandados de prisão em aberto desde 2017. Ele responde por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e corrupção de menores. Marujo também é considerado o mandante dos ataques a ônibus na Grande Vitória, em outubro de 2022. Marujo foi preso em março de 2024, durante uma operação policial em Vitória. Ele estava dentro de um buraco na parede da casa de parentes, em um vão no sótão. No bunker, a polícia encontrou um fuzil, munição e um cilindro de oxigênio que era utilizado pelo traficante. Mesmo atrás das grades, Marujo continuava dando ordens. A presença do Fernando ainda é notável, Claro que não com o mesmo poder de mando que ele tinha quando estava solto, mas mesmo assim ele continua dominando certas regiões e continua tendo influência sobre os faccionados. A polícia realizou outras operações para localizar aliados de Marujo. A ação, chamada pela polícia de Marujada, levou Jean Fenamori Bento para a cadeia.
É ele quem aparece saindo da viatura. Jean estava escondido numa comunidade do Rio de Janeiro, mas com a prisão de outros nomes do PCV, decidiu retornar para a Grande Vitória. Outras 3 pessoas foram presas na mesma ação. A polícia também encontrou uma pistola na casa onde ele estava escondido. Então são pessoas ligadas diretamente ao primeiro comando de Vitória, né? Falavam diretamente com o Fernando, o Marujo. São pessoas que tinham a confiança de estar conversando justamente com o chefe do tráfico de drogas. Pois é, Andressa, pessoal de casa, como a gente pôde ver na reportagem, né, esse júri ele teve início por volta de 9 horas da manhã de hoje. E uma coisa que pode ser curiosa, Andressa, é que ele vai se estender, como eu falei. Porém, além de se estender durante os dias, tem aí a possibilidade dele ir até 10 horas da noite de hoje e não ter terminado aí por volta das 18 horas, das 5 da tarde, como normalmente é, né? Eu volto com você. Muito obrigada, Américo Soares, ao vivo, falando com a gente sobre essa prisão, esse julgamento, né, tão esperado, porque realmente foi uma prisão que todo mundo acompanhou, né? Então, a gente está esperando realmente o resultado.